Dezembro de 2022, um fim de ano marcado por diversos acontecimentos, e o engraçado é que um foi tomando a atenção do outro, né? Posse do novo presidente, morte do Pelé, enterro do Papa, decretos presidenciais e toda essa transição. Mas teve um assunto que praticamente passou batido e é sobre ele que eu vou falar nesse vídeo, que é o indulto natalino, aquele perdão concedido pelo presidente para algumas pessoas que tenham cometido alguns crimes. E nesse vídeo eu vou pincelar aqui os detalhes desse decreto, e se esse assunto te interessa, fica comigo até o final para ver se você ou seu cliente se enquadra nos requisitos trazidos pelo presidente. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Minha maquiagem natural. 3, 2, 1. Se você não me conhece, eu me chamo Franklin Assis e, enquanto advogado, compartilho dos mais variados conteúdos, dentre os quais esse que eu trato aqui do indulto natalino. Eu vou deixar o meu Instagram aqui, ó, Franklin J. Assis. Lá no Instagram também compartilho conteúdo. E o convite é, dá um like nesse vídeo aí pro YouTube reconhecer a relevância, se inscreva aí no meu canal que semanalmente, diariamente, dependendo aí da notícia, eu tô sempre aqui trazendo conteúdo gratuito para você. Pois bem, no dia 22 de dezembro, ao apagar das luzes ali, poucos dias antes da transição entre governos, o presidente Bolsonaro assinou o decreto 11.302, que concede indulto natalino e dá outras providências. E o interessante, quando a gente vai fazer uma análise de indulto natalino ou de comutação, nesse caso não houve comutação de pena, tá? Somente o indulto. E o que é o indulto? Vamos lá. Indulto é o perdão. O chefe do executivo, ele tem o poder de selecionar certas pessoas, selecionar certos crimes, criar certos pré-requisitos, e se a pessoa se encaixar nesses pré-requisitos, ela vai ter o perdão de pena, não vai ser submetida, não vai cumprir pena, ou se já estiver cumprindo, vai para casa livre aí mediante esse perdão presidencial. Então, se você está numa situação dessa, ou se você é advogado e quer saber se o seu cliente faz jus ao benefício, fica comigo até o final desse vídeo. E vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou contar para você agora as pessoas que o presidente elencou como beneficiárias do indulto, e ao final, é muito importante, eu vou dizer para você quem não tem direito ao indulto, porque às vezes você pode se enquadrar no rol de pessoas, mas não se encaixa nos requisitos, que são aqueles que não teriam direito. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu vou trazer assim os pontos mais importantes desse decreto. Pois bem, o número do decreto eu já falei, e assim diz o decreto, artigo 1º. Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas que até 25 de dezembro tenha sido acometidas. Primeiro ponto, por paraplegia, tetraplegia ou cegueira posteriormente à prática do delito ou dele consequente, comprovada por laudo médico. Volta para mim aqui. Então, cidadão que teve a infelicidade de uma tetra ou de uma paraplegia posterior ao fato delituoso, ou se foi em decorrência dele, ou ainda uma cegueira, tem direito ao perdão de pena, desde que comprovado por laudo médico. Na sequência, por doença grave permanente, que simultaneamente imponha severa limitação de atividade e que exija cuidados contínuos, estes cuidados que não dá para ser prestados aí no ambiente prisional, também mediante atestado. Quem tiver numa situação dessa de doença grave, tá? Procura aí o seu advogado, comprove através dos laudos que você vai ter direito a esse indulto. Também por doença grave como neoplasia maligna, câncer e síndrome de deficiência, AIDS, que estejam em estado terminal, igualmente mediante atestado, vai fazer jus ao benefício. O artigo 2º fala sobre o perdão também dos agentes. O governo Bolsonaro
4 anos de governo foram poucos indultos que foram concedidos, mas os poucos que foram, ele contemplou muito aí o pessoal das Forças Armadas, da Segurança Pública, das polícias, e aqui também não foi diferente, ó. Ele concedeu o indulto natalino aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. E aqui aqueles que cometeram algum crime na atividade, e aqui tem pontos que fala que até mesmo fora dele. Também foi concedido o indulto natalino aos militares das Forças Armadas que cometeram crimes em operações. Eu vou focar mais no cidadão comum e depois eu faço um vídeo específico aqui para os militares ou quem é da segurança pública. Pois bem, na sequência, o artigo 4º do decreto diz assim, ó: será concedido o indulto natalino às pessoas maiores de 70 anos de idade, condenadas a pena restritiva de liberdade, que tenha cumprido pelo menos 1/3 da pena. Volto aqui. Idoso que tenha cumprido 1/3 da pena recebeu, através desse decreto, perdão judicial também. Se está preso, vai ter o seu alvará cumprido, ou se está recorrendo, e mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, pode ter a chance aí já de ver extinta a sua punibilidade. O artigo 5º, ele traz uma situação bastante abrangente e que muitas pessoas talvez se enquadrem aqui nesse requisito. Ó, veja bem, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 anos. Corta aqui, presta bastante atenção. Existe a pena concreta, que é aquela aplicada na sentença, e existe a pena em abstrata, que é aquela prevista no Código Penal. E no Código Penal existem 2 preceitos. A pena vai de 1 a 4, de 2 a 10. Aqui, o presidente concedeu indulto a quem cometeu crime cuja pena máxima prevista lá no Código não seja superior a 5 anos. Posso aqui trazer, ó, crime de roubo, crime de posse ilegal de arma. Então tem diversas situações aqui que o indulto abarcou. Então veja com o seu advogado para ver se você não se enquadra, tá? Na sequência, e agora talvez o ponto mais importante para você entender o gabarito do indulto, vem o artigo 7º, que são que agora ele vem restringindo, né? Que são os pré-requisitos para que aquelas pessoas que eu mencionei se encaixe perfeitamente e faça jus ao benefício. Perceba, não será concedido então o indulto natalino para quem? Para quem cometeu crime considerado hediondo ou a eles equiparado. Então, cometeu crime hediondo, tráfico, aqueles que são equiparados a hediondo, não vai rolar. Ainda que tenha lá certa idade, ainda que a pena não ultrapassou, ainda que preencha os requisitos anteriores, se bater aqui, não vai rolar. Praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher. Se o crime que você cometeu ou que o seu cliente cometeu, se você está cumprindo pena por ele, foi praticado com violência ou grave ameaça, e aqui vamos falar do crime de roubo, o crime de sequestro, tentativa de homicídio, ainda que seja simples, né? Se teve violência ou grave ameaça, também não rola. E aqueles previstos em algumas leis. Eu não vou aqui citar as leis para não ficar cansativo, mas vamos lá. Crimes previstos na Lei de Tortura, na lavagem de dinheiro, Lei Maria da Penha, na Lei das Organizações Criminosas, na ORCRIM, na Lei do Terrorismo. Nenhum crime cometido, se estiver enquadrado ali, o benefício trazido pelo indulto não vai alcançar. Também não se aplica o indulto natalino nos crimes cometidos contra a liberdade e a dignidade sexual. E aqui eu posso elencar o estupro de vulnerável, importunação, enfim, todos aqueles crimes contra a dignidade e a liberdade sexual, tá tudo fora. Os crimes tipificados lá no 312, 317, 316, que é corrupção, concussão, peculato, todos aqueles crimes também não estão contemplados aqui pelo decreto presidencial. E por último, não menos caiu a folha aqui. Dá até um erro depois de uma brincadeira lá. E por último, não menos importante, nós sabemos que o tráfico de droga aí é o pano de fundo da maior parte dos crimes, é quem alimenta o sistema carcerário. E você já sabe que quem praticou tráfico de drogas é um crime equiparado a hediondo, não faz jus aqui ao benefício. Só que o decreto
contemplou aí algumas situações, a exemplo do tráfico privilegiado. Então, para você ou para o seu cliente que foi condenado no parágrafo 4º do artigo 33, esse cara ele vai ter direito aí ao indulto, e também aquela situação do artigo 34, que é a fabricação, material, quem armazena os material, petrechos aí para fabricação de droga, e o 36 que fala do financiamento do narcotráfico. Estes crimes eles não foram, ou melhor, estes crimes eles foram aqui abrangidos pelo indulto. Então presta bastante atenção. Os crimes hediondos ou equiparados a ele não faz parte, mas o tráfico privilegiado sim. Então, presta bastante atenção aí no seu cliente, ou se você está cumprindo pena ou foi condenado por tráfico privilegiado e está lá no regime aberto, você vai ter direito ao perdão de pena e vai ter extinta a sua punibilidade. Existem outros detalhes aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou me estender e vou deixar aqui aberto a perguntas. Se esse conteúdo te serviu, comenta aí que foi esclarecedor, dá um feedback até mesmo para que nós possamos aprimorar aqui a nossa comunicação e enriquecer o conteúdo que é para você. Ou se esse conteúdo não falou aí com o seu problema, com a sua situação, aí nos comentários você pode escrever: Franklin, no meu caso, assim, eu fui condenado por isso, por aquilo, que dependendo da quantidade de comentários que tiver, eu gravo uma parte 2 e aí eu contemplo todas as situações que eu não trouxe nesse vídeo, como eu disse, para o vídeo não ficar muito extenso. Eu agradeço aí a sua audiência, não esquece, dá like aí para o YouTube reconhecer a relevância aí do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, se você souber de alguém que esse assunto faça sentido, compartilha, enfim, vamos juntos aí construir, criar um conteúdo de valor para que nós possamos atingir a maior quantidade de pessoas. De mais a mais é isso, eu agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu!